E Jesus vem e faz isso literalmente a pessoas cegas e faz isso também a pessoas cegas espiritualmente, faz isso a pessoas surdas no físico e faz isso a pessoas surdas espiritualmente, faz isso a pessoas mudas no físico e faz isso a pessoas mudas espiritualmente. E ele costumava dizer uma palavra que virou ditado: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então eu quero começar com os ouvidos. Eu quero começar com os ouvidos. Diz a Bíblia que Jesus tocou com os dedos nos ouvidos daquele homem e o homem passou a ouvir. Antes não podia ouvir, passou a ouvir. Os irmãos sabem, quem é estudante de medicina pode testificar isso, que os ouvidos são os nossos primeiros órgãos a entrarem em funcionamento. O bebê na barriga, o que às vezes erroneamente é chamado de feto, porque na verdade já é uma pessoa. No momento em que Deus libera o Espírito, já é uma pessoa. A primeira coisa do bebê que entra em funcionamento, o primeiro sentido que entra em funcionamento é o sentido dos ouvidos, da audição. Ele começa a ouvir a batida do coração da mãe dele, começa a ouvir até algumas coisas do mundo exterior. E os médicos legistas, aqueles que fazem trabalhos como de autópsia, eles também dizem que a última coisa a desligar quando alguém morre é os ouvidos. Então os ouvidos são a primeira coisa a se formar, a primeira coisa a entrar em funcionamento e também a última coisa a desligar. Tamanha é a importância do ouvido. E curioso é que muitos de nós não valorizamos essa importância. Por isso que Jesus foi forçado a dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus toca nos ouvidos daquele homem e diz: Efatá, abre-te, abre-te. Por quê? Por que é tão importante que os nossos ouvidos estejam abertos? Nós precisamos entender que algumas coisas vão mudar na nossa vida pura e simplesmente por causa do que nós ouvimos. Pura e simplesmente por causa do que nós ouvimos. Eu tenho aqui algumas coisas que eu posso dizer que são muito importantes no tocante à audição. Audição definidora, audição transformadora, audição solucionadora, audição transvisionadora. Tudo isso são coisas que acontecem por causa da faculdade de ouvir. Por isso que é muito importante que os teus ouvidos estejam abertos. Porque se não estiverem abertos, muita coisa vai te passar. Abra comigo Mateus 11, 15. E leia só para ti. Mateus 11, 15. Todo mundo já leu? Ok. Eu tenho aqui algo a dizer assim: o que você ouve determina o que você sente, e o que você sente determina o que você faz. Começa com o ouvido. O que você ouve, principalmente, a gente conhece, principalmente até para as mulheres, o que você ouve determina o que você sente. E o que você sente determina o que você faz. O que você ouve determina o que você sente, e o que você sente determina o que você faz. Essa determinação é o que eu chamo de audição definidora. Audição definidora. Irmão, no livro de Juízes, e os irmãos sabem que eu gosto de passear pela Bíblia. Então, prepara que hoje nós vamos para todos os lados. No livro de Juízes,
mostra-nos o exemplo disso de audição definidora. Juízes 7, versículo 13 a 15. Diz assim: chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho e dizia: eis que um sonho sonhei. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas. E as feriu e caíram e as transtornou de cima para baixo e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo este arraial. 15. E sucedeu que, ouvindo Gideão, repita comigo, ouvindo Gideão, até aí, a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Eu sei que todo mundo, pelo menos, já leu ou já ouviu um bocado da história de Gideão. Gideão vivia em dias muito difíceis, em que Israel estava debaixo do jugo dos midianitas. Os midianitas estavam como que a colonizar Israel. Então Israel estava em tremendo sofrimento. Para tu teres uma ideia, que se alguém plantasse no dia da colheita, assim que tiravam os alimentos da terra, chegavam logo os midianitas e levavam os alimentos. Era assim, a vida deles era essa. Tanto é que Gideão, quando colheu o trigo dele, para que os midianitas não viessem roubar, ele estava a malhar o trigo, né, a debulhar, a tirar, a descaroçar, a tirar o trigo da planta dele, no lagar, que é um lugar onde se faz vinho, com uva, pisa-se as uvas para fazer vinho. Para esconder dos midianitas, ele estava a malhar o vinho, o trigo no lagar. E aparece um anjo para ele e diz assim: ó homem valente, vai nessa força, porque tu livrarás a Israel. E Gideão não acredita e responde assim ao anjo: que coisa de homem valente é essa? Como é que... Isso já na versão segundo o pastor Miguel Zango, né? Ele falou: se eu sou homem valente, onde está o Deus que os nossos pais contaram, que abriu o mar, que fez todas aquelas maravilhas? E o anjo nem liga o que ele fala. E o anjo lhe diz: vai, que Deus te escolheu para libertar os israelitas das mãos dos midianitas. E ele não acredita, e ele pede a Deus um sinal, ele faz uns testes com Deus. E diz: Deus, se o Senhor realmente vai fazer livrar Israel dos midianitas, então me prova, eu quero uma confirmação. Ele diz assim: olha, amanhã de manhã eu virei aqui no campo, e se o orvalho tiver, primeiro teve na lã ou primeiro teve no caminho? Os estudiosos aí da Bíblia. Pronto, uma das vezes ele disse: se tiver no capim e não tiver no resto não tiver na lã, então eu sei que o Senhor me mandou. Aí foi lá no dia seguinte e estava do jeito que ele pediu a confirmação. Mas ele se deu de incrédulo e ainda falou: não estou satisfeito, amanhã acontece ao contrário. Se tiver em toda a lã, na lã tiver molhada de orvalho, mas o capim estiver seco, então sei que o Senhor me mandou. E aconteceu exatamente. Foi lá, capim seco, e o negócio de lã estava molhado de orvalho. Mas ele não se deu por satisfeito. Foi sim, recrutou a tropa, fez toda a coisa e tudo mais. Tudo, até aquele negócio dos 300, recrutou tudo. Mas ainda assim, Gideão não estava a crer que realmente Deus ia dar os midianitas na mão dele. Até que Deus mandou ele ir para o arraial dos midianitas. E ele chegou, ele e o guarda-costa dele, o homem que levava as armas dele, chegou de fininho no arraial dos midianitas. E Deus falou assim: ouça.
E ele ouviu. Um estava a contar o sonho para o outro. E disse assim: olha, a noite passada eu sonhei que veio aqui como é que ele disse? Veio aqui onde é que está isso? Veio aqui um torrado, um pão de cevada torrado, rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas e feriu as tendas. Um estava contando outro sonho. Quando Gideão ouve aquilo, o próprio dos midianitas que estava ouvindo o sonho falou para ele: isso aqui significa que Deus vai nos dar surra através de Gideão. Isso já é na tradução segundo o pastor Miguel Santos. E Gideão, quando viu aquilo, falou: mobilizou a tropa, porque ele ouviu exatamente o que ele precisava ouvir. Irmãos, Deus às vezes vai te levar. Eu já estive em lugares só para ouvir uma coisinha de nada, e você nem sequer sabe por que está lá. Você vai. Eu me lembro de um senhor que foi a um seminário e ele sentou ao lado de um vaso, estava sentado e estava alguém a conversar com outro, e o que ele foi aí para ouvir, ele ouviu daquela pessoa, um a conversar com outro. Ele levantou e falou: já ouvi tudo o que eu queria ouvir. E aquilo mudou radicalmente a vida dele. Às vezes tu estás aqui no meio, e vais ouvir algo que pode mudar completamente a tua vida. Às vezes é uma palavra, às vezes é um sermão, às vezes é um conselho, algo que vai definir totalmente a tua vida, como aconteceu com Gideão. Ele ouviu e aquilo deu confirmação para ele. Deus está a confirmar o que eu queria. Não foi preciso mais nada. Ele teve que ouvir da boca dos próprios midianitas, um a falar para o outro. Isso aqui é Deus dizendo que Ele vai nos dar surra por intermédio de Gideão. Isso é o que eu chamo de audição definidora. Isso só é capaz de ouvir quem tem os ouvidos abertos. Só quem tem os ouvidos abertos terá a oportunidade de ouvir esse tipo de coisa. A evidência, o que também é chamado de momentos definidores. A segunda coisa que eu quero falar contigo nessa noite é sobre audição transformadora. O que é audição transformadora? Vamos para João capítulo 4, versículo 42. Aqui nós conhecemos também essa história. É a mulher samaritana no poço, e ela encontrou com Jesus. Todos conhecem a história. Jesus falou para ela algumas coisas. Depois que ela conversou com Jesus, ela volta para a comunidade e ela conta para a comunidade o que ela ouviu. Ela conta para a comunidade o que ela ouviu. E quando ela contou, todos lhe responderam e disseram assim, e dizia uma mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Porque ela contou tudo aquilo, depois eles não se deram satisfeitos e ouviram da boca do próprio Jesus. Quando ouviram da boca do próprio Jesus, eles disseram para ela: já não é pelo que você nos falou, mas nós mesmos temos ouvido. Nós mesmos temos ouvido que este é o Salvador do mundo. E toda aquela comunidade foi transformada. Por quê? Porque eles ouviram. Mas começou com o quê? Começou com as palavras que uma mulher foi e contou para eles. Uma mulher que cruzou com Jesus, saiu daí e foi e falou: olha o que eu vi, isso. Encontrei alguém que disse isso. Não será este o profeta que estamos à espera? Eles saíram daí e foram ter com Jesus para confirmar o que a mulher falou. E quando chegaram lá e ouviram as palavras de vida de Jesus, todos eles depois disseram: já não é pelo que
tu nos falaste, mas nós mesmo temos ouvido e cremos que este é o Cristo. E aquela comunidade foi transformada porque ouviram. E começou a ouvir por quê? Porque alguém foi e falou para eles. E eles tiveram ouvidos para ouvir. A terceira coisa é a audição solucionadora. A audição solucionadora vamos encontrar em Êxodo 18, 30, do 13 a 24. Audição solucionadora. O que é isso? Os irmãos conhecem, vou vos situar também na história. Israel tinha recém saído do Egito. Israel tinha recém recebido as leis. Mas Moisés julgava o povo sozinho e ficava desde manhã até o pôr do sol. O povo em pé diante dele e ele resolvendo os problemas do povo, julgando o povo. E um dia o sogro de Moisés veio visitar a Moisés. E quando o sogro de Moisés vê aquela cena, ele fala para Moisés: Moisés, senta aqui, vamos conversar. E ele aconselha Moisés. E diz assim: e aconteceu que, versículo 13, Êxodo 18, versículo 13. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Porque te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que tu fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz e te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva as tuas coisas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres e Deus mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro. Lógico que o sogro dele estava também a falar por Deus. E ele ainda disse assim: ouça o que eu vou te dizer, e se Deus assim mandar, faz. Vou lhe dizer uma coisa que eu ouvi uma vez e nunca mais esqueci. Você está a um conselho do sucesso ou um conselho do fracasso. Você será aconselhado. Tudo que você fazer de sucesso vai passar por conselho. A Bíblia diz que o homem vai à guerra, mas os bons, como é que se diz? O que se aconselha terá sucesso. Irmãos, as pessoas vão te aconselhar. Bem ou mal vão te aconselhar. E vou te dizer 3 áreas que é muito importante que você seja sábio. Escolha sabiamente os teus conselheiros nessas 3 áreas: sexo ou relacionamentos, dinheiro ou sustentabilidade, e poder ou influência. Escolha sabiamente os teus conselheiros nessas 3 áreas. Você vai ser aconselhado nessas 3 áreas. Se bem ou mal, a escolha vai ser tua.
Pessoas vão te aconselhar. E sabe, vou te falar uma coisa para te prevenir. Pessoas que andam errado têm gula de aconselhar. São gulosos de aconselhar. Porque não quer andar errado sozinho. Então escolha sabiamente os teus conselheiros. Por quê? Você está a um conselho do fracasso ou a um conselho do sucesso? Por isso, escolha sabiamente os teus conselheiros. Esse é o que eu chamo de audição solucionadora. Às vezes a solução para uma coisinha que para ti é um bicho de sete cabeças, que para ti é um grande problema. Irmãos, Moisés ficava estressado. Eu te garanto, porque às vezes depois de passar um dia a tentar julgar uma situação de uma pessoa, você já fica todo com estresse, muito cortisol na mente. Imagina desde manhã até a tarde. E por causa de um sábio conselho, ele tirou muito dos ombros dele. Alguém o aconselhou, e a Bíblia diz, ele deu ouvidos ao conselho do seu sogro. Isso é o que eu chamo de audição solucionadora. Então, esteja aberto para conselhos sábios. E feche os ouvidos para quem está a errado. Porque pelos frutos se conhece a árvore. É como alguém uma vez me disse assim: não aceite conselho sobre finanças de alguém falido. Entende isso? Por quê? Porque quem está a andar errado gosta de aconselhar, mas isso não faz dele autoridade. Porque a autoridade, deixa-me te colocar a dinâmica da autoridade. Quando nós temos autoridade sobre algo, por que temos autoridade sobre aquilo? Porque o Espírito Santo conhece a nossa vida e Ele vai dar poder ao que sai da nossa boca, porque a nossa vida está de acordo com aquilo que nós estamos a aconselhar ou a falar. Por isso, não faz sentido aquilo que a gente já ouviu muitas vezes: faça o que eu digo e não o que eu faço, né? Por que isso não pega? Porque não tem autoridade. Às vezes tu estás a falar com alguém e se tu vives aquilo, não precisa se esforçar. Aquele conselho vai ser bem acatado porque você tem autoridade. Porque você vive. Você pode falar baixinho, você pode falar nas calmas. Aquele conselho vai ficar porque você tem autoridade. Escolha sabiamente os teus conselheiros. O outro que eu chamo, deixa eu só contar aqui uma história. Até mesmo um senhor tinha restaurante dele em Washington DC. Washington DC é o Distrito Federal dos Estados Unidos, onde está o que para nós é a capital, não é? Onde está a Casa Branca. E não muitos quarteirões de distância da Casa Branca tinha um senhor que tinha um restaurante. E o restaurante começou bem, a bombar. Mas passou alguns tempos e o restaurante começou a ir à falência. E um dia alguém foi comer no restaurante e viu, né, muito vazio. Já tinha comido lá quando o restaurante ainda estava a faturar. E ele chamou o dono e falou assim: olha, sabes por que o teu restaurante está a ir à falência? O senhor disse: não sei, me pergunto sempre. Ele disse: olha, as mesas estão muito juntas. Isto aqui é Distrito Federal. A maior parte das pessoas que vêm comer aqui são funcionários do governo e conversam assuntos sensíveis no almoço e não querem que a outra mesa ouça. Separa mais um pouco as mesas, você vai ver que isso vai estar sempre cheio. Um simples conselho. Ele deu ouvidos àquele conselho, afastou um pouco mais as mesas. Irmãos, o restaurante cheio de gente outra vez. Isso é o que eu chamo de audição solucionadora. Então, às vezes é só uma coisinha que alguém vai te falar. Um conselhozinho. Saiba escolher e ouvir cuidadosamente os conselhos. Às vezes um pequenino conselho pode fazer toda a diferença. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o Espírito, diz a igreja. E nós sabemos que o Espírito muitas vezes vai falar
por meio de pessoas que você nem sequer imagina. Nem sequer imagina. Por último, audição transvisionadora. O que é isso? Nós pensamos que muitos, para recebermos o chamado de Deus, vai ter que vir um anjo, tipo conforme veio para Gideão, né? Quem é que o chamado dele veio por um anjo? Levanta a mão. Ninguém. Mas tem gente aqui com o chamado e fazendo o chamado de Deus. E a grande verdade é que muitos de nós não vamos aparecer um anjo. E o chamado de Deus às vezes vai ser uma coisa, é o que eu chamo de transvisionar. Alguém vai vir e vai te falar de uma necessidade, e aquilo vai bater forte no coração. Eu costumo dizer que o chamado encontra-se onde 5 coisas cruzam. Se essas 5 coisas cruzarem, é algo que tem a ver, que é algo na tua vida, é um chamado. Quais são essas 5 coisas? A primeira é a fascinação. Você tem que estar fascinado por algo que vai se tornar teu chamado. A fascinação é quando se trata daquele assunto, teu coração bate mais forte, te cuia, você fica fascinado. Uau! Aquilo te enche os olhos, aquele assunto te enche os olhos. Vamos dizer que você é fascinado por culinária, né? Isso é só um exemplo. Vamos usar algo espiritual. Pregação. Você é fascinado por pregação, né? E você, né, quando ouve uma pregação, quando se trata de pregação, uau, teu coração bate mais forte. Não ia ser culinária, mas como estamos já na igreja, vamos já falar de pregação, né? Fascinação. A segunda coisa é a necessidade. Não basta estar fascinado por algo, aquilo tem que ser necessário. Se você, né, aquilo é preciso, igual eu estava dando o exemplo de culinária, por exemplo, tem comida, mas as pessoas estão com fome, então é necessário que alguém cozinhe. A despensa está recheada, a geleira está recheada, tem carne, tem peixe, tem não sei o quê, a despensa tem tudo também, mas todo mundo com fome e as barrigas a fazer barulho. Quer dizer que alguém precisa cozinhar, é necessário alguém que cozinhe. Dá para entender? A necessidade, a fome. A Bíblia diz que nos últimos dias haveria fome, mas fome de ouvir as palavras de Deus. Quando você vê a necessidade de pregação, não basta apenas ter, né, estar fascinado por pregação, tem que haver fome de pregação. Tem que haver fome de pregação, tem que haver fome por ouvir a palavra de Deus. Se você tem a necessidade e existe a fome, já tens 2 coisas que vão fazer o teu chamado. Qual é a terceira coisa? A terceira coisa parece controverso, né? É a frustração. Frustração? Sim, frustração. O que é frustração? Se te frustra quando não está a haver pregação, se te frustra quando em vez de pregar as pessoas estão a usar o púlpito para dar piada ou estão a brincar com o momento, é porque há mais uma chance aí de que também você é chamado para fazer. A frustração, muita gente tem a frustração como algo ruim. Deus às vezes nos deixa ficar frustrado de propósito para você fazer alguma coisa. Se você vai para um lugar, você fala, hoje vou ouvir a palavra de Deus, sai de lá defraudado, sai de lá com fome, e isso te frustra. Chances há de que Deus está a te chamar para pregar. Está dando para entender? A frustração, igual eu estava falando da culinária, da culinária, vamos dizer que te frustra o facto de que tem comida aí, a geleira está cheia, a despensa está cheia, mas as pessoas estão a mexer com pão. Isso te frustra. Te chamaram para cozinhar. Dá para entender? A quarta coisa é a habilidade. Sim, já ouviste que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados, né? Mas capacita.
Tem que haver algum tipo de capacidade. Você não pode simplesmente estar fascinado, porque de propósito, só o fato de você estar fascinado por algo já vai fazer que você comece a gastar tempo com aquilo, se aperfeiçoe naquilo e saiba fazer aquilo. Tá, dá para entender? É a capacidade. Se você tem a capacidade, se você tem a fascinação, se existe a necessidade, existe a frustração quando aquilo não é feito ou quando é mal feito, já temos 80% de chance de que Deus te chamou para aquilo. E os outros 20%, a última coisa qual é? É a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus pode ser algo que nós chamamos de semente profética. Às vezes pode até ser alguém quando você era criança, ou não só mesmo agora de adulto, alguém fala, você tem pausa de pregador. Já usando aquela que nós falamos de pregação, né? Você tem pausa de pregador. Às vezes já a palavra de Deus a confirma. Você mesmo tem pausa de cozinheiro. Assim também já. É a confirmação. A palavra de Deus é o quê? Quando pregam naquilo, por exemplo, quando você está vendo a Bíblia sobre aquilo, parece que se destaca mais do que outros assuntos. É a palavra de Deus a falar contigo. Se quando você lê sobre ir de pregar, aquilo te toca, é a palavra de Deus. Quando alguém fala sobre aquele assunto, você parece mesmo distraído. Quem falaste? É a palavra de Deus. É Deus falando contigo através de outras bocas. Se você tem esses 5 aspectos em qualquer assunto, seja dança, seja música, seja louvor, essas 5 coisas estão lá, você foi chamado. Não tenhas dúvida. E se isso só cresce, entra dia, sai dia, só aumenta, é chamado, não se complica, não precisa vir anjo. Oh meu filho, Deus está a te chamar para o ministério de louvor. Não vai vir anjo. Essas 5 coisas é evidência de chamado. E esse caso aqui de Neemias dá respaldo ao que eu estou a dizer, de audição transvisionadora. Transvisionadora por quê? Porque Neemias recebeu uma visão de algo para fazer, algo, vamos chamar já, um ministério para desempenhar. E não começou, não foi um anjo que lhe apareceu. Recebeu um chamado, não foi um anjo que lhe apareceu. O que aconteceu? Vamos lá ler Neemias 1, do 1 ao 4. Capítulo 1, versículo 1 a 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E aconteceu que, ouvindo essas palavras, irmãos, aquilo tocou no coração dele. Essas 5 coisas se manifestaram. Ele ouviu. Às vezes as pessoas, eu me tornei missionário simplesmente porque um dia veio o senhor Jim Steyer, que foi o fundador da Jocum no Brasil. Ele, na altura, já tinha ficado 20 anos no Brasil. Agora já está a caminho de 40 anos, americano, e fundou a Jocum no Brasil. E ele veio visitar Angola em 95. E eu fui ouvir ele pregar. E antes dele pregar, ele contou muitas coisas e necessidades do campo missionário. E só foi falando, no lugar tal, as necessidades são essa. Irmãos, eu senti como Neemias. Eu senti aquela fome.
eu senti a necessidade, eu senti o peso. E conforme Neemias, eu fui e orei. E Deus falou, vai. Irmãos, às vezes alguém vai chegar e vai te contar algo. Vai falar, no lugar tal, as coisas estão assim, assim. Olha, no mês tal, vamos fazer esse evento assim, assim, assim. Você vai falar, puxa, eu preciso fazer algo nisso. Olha, no mês tal, o congresso vai acontecer assim, assim. Só aquilo, essas 5 coisas vão começar a bater no coração. Pum, 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 pum. É chamar, Deus está te chamando para se envolver. Deus está te chamando para se envolver, mas às vezes é só ouvir. Então, para nós que temos essa responsabilidade de compartilhar e transvisionar, não tenha preguiça. Você nunca sabe como é que às vezes alguém só de te ouvir já vai falar, olha, conta comigo. Eu vou e vou fazer. Irmãos, e não estou só a falar fazer fisicamente, estou a falar pessoas se envolver financeiramente, pessoas se envolver. Várias vezes tu estás a falar de alguma coisa, olha, tem esse projeto assim, assim, assim que Deus está trazendo para nós fazermos e tal, tal, tal. E alguém está a ouvir aquilo, o chamado, aquilo está a entrar, ele tem ouvidos para ouvir, e ele ouve, ele fala assim, olha, eu quero ser parte disso, quanto é que eu posso dar? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Neemias foi preciso. Ele perguntou, como é que estão as coisas em Jerusalém? E alguém falou, olha, as coisas estão assim, 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 assim. Aquilo foi suficiente para fazer ele levantar da cadeira e ir para Deus e falar, Deus, eu quero fazer algo. Eu quero fazer algo, eu estou disposto. Conta comigo, eis-me aqui, envia-me a mim. Audição transvisionadora. Irmãos, tudo isso acontece apenas por ouvir. E para ouvir, muitos de nós precisamos ter os ouvidos abertos. Eu todas as vezes, pelo menos cada 3 meses, eu gosto de ir a Montipa. E sabe uma das razões número 1 que eu vou a Montipa todas as vezes? É para tirar cera dos ouvidos. Uma vez eu tive que ir à África do Sul só para o médico me abrir os ouvidos, porque algumas pessoas produzem, eu e a minha filha Keila, nós em casa somos que produzimos mais cera nos ouvidos. E se eu não tirar a cera, tipo 6 meses, eu não ouço bem. Aí a Linda, quando a Linda começa a falar, ela fala muito alto assim, eu já sei que tem muita cera. Já não estou ouvindo tão bem. Porque muitos de nós precisamos tirar a cera dos ouvidos, precisamos ter os nossos ouvidos abertos. Eu me lembro quando eu fiz aquela lavagem na África do Sul dos ouvidos, irmão, parece que todo mundo estava a gritar comigo, tudo estava alto. Eu nem que estava surdo. É fatal. É para isso que os nossos ouvidos precisam ser abertos, para ouvir essas coisas. Irmãos, às vezes você precisa ouvir uma coisinha de nada que vai transformar a tua vida. Às vezes é um conselho que vai transformar a tua vida. Quais são os requerimentos da boa audição? Eu quero só terminar com isso aqui. Primeiro, lugar certo na hora certa. Lugar certo na hora certa. Lembra aquele negócio do Gideão? Foi na hora certa. Irmão, se Gideão tivesse a fazer mangonha e Deus falasse, olha, vai lá, vai de fininho no arraial dos filisteus, e Gideão falou, ainda estou cansado agora, vou só mais tarde. Não ia ouvir o sonho. Na hora certa, no lugar certo. Irmãos, eu falo nesse negócio de lugar certo. Você já se perguntou por que Deus, se Jeremias fosse um rabugento tipo nós, quando Deus falou assim, Jeremias, vai à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Se fosse um tipo eu falar, oh Deus, mas que podes falar lá, por que tu me fala já? Ele não é Deus. Só que lá o contexto vai ter outro poder. Quando Deus fala, vai para o lugar tal, lá te farei ouvir as minhas palavras. Se você querer ouvir aqui não vai ter o mesmo impacto, vai só lá. Porque lá o impacto é diferente, lá tem a roda, o tudo é o lugar certo e a hora certa. Tudo que está naquele lugar vai testificar com o que Deus vai falar. Então não existe, quando eu digo assim,
vai no CAE ouvir as minhas palavras. Tu fala, não, eu não disse assim, vou ouvir já. Não, lá já o contexto está preparado, a atmosfera espiritual está preparada, tudo está preparado. Porque senão Neemias podia ter argumentado com Deus, Deus me fala só aqui, não vou mais lá, também andava toda hora só. Mas Neemias sabia que se Deus falou, vai lá, eu lá te farei ouvir. Vai mesmo lá e lá Deus te fará ouvir. O lugar certo e a hora certa. A outra coisa que eu chamo também muito importante é inquirição. É importante, irmãos. Eu gosto do apóstolo Paulo e as pessoas que andavam com ele, porque eram pessoas que inquiriam. Eles perscrutavam. Não se davam por satisfeitos. Nós temos que perguntar as coisas a Deus. Deus é um grande respondedor de pergunta. Muitos de nós há coisas que não perguntam a Deus. O que eu costumo perguntar a Deus, Deus costuma me responder. Comece a perguntar a Deus. Oh Deus, mas é exatamente por quê? Deus vai me responder. E chama-se inquirição. É preciso termos essa capacidade de ir confirmar as coisas. Alguém vem e nos fala, não, eu vou mesmo lá também confirmar. É que temos que ir assim. É como aquela mulher, ela ouviu tanta coisa de Salomão, e ela falou, eu vou lá para confirmar. Isso está em 1 de Reis 10, 1. Sabe o que ela falou depois que ela sentou com Salomão e ouviu a sabedoria de Salomão? Ela disse assim, ouvindo a rainha, versículo 10, 1 de Reis, versículo 1 de capítulo 10, 1 de Reis. E ouvindo a rainha de Seba a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E quando ela chegou e apresentou os enigmas para Salomão, e Salomão respondeu todas as coisas, no fim ela falou assim, já não é pelo que eu ouvi. É como aquela mulher da poça, né? Ela falou, já não é pelo que eu ouvi, é pelo que me falaram, mas é porque o que eu estou a ouvir agora. Eu estou a entender tudo. Isso é inquirição. Ela ouviu de lá da terra dele e falou, vou lá. Eu não critico quem viaja, porque quer ouvir o fulano. Eu lembro quando Miles Monroe teve na Namíbia. Na altura até já estava lá, estava na altura trabalhando na Namíbia. Mas eu falei, eu vou lá, porque eu cresci muito com as cassetes, na altura das cassetes do Miles Monroe sobre liderança. E quando eu soube que ele viria da Namíbia, eu disse, já estou lá. E fui lá, irmãos. Foi no Hotel Safari. Irmãos, foi um valor do dinheiro, mas tudo uma coisa bem custosa e tal. Estava cheio, devia ter aí uma coisa com 2.000 pessoas. Mas valeu a pena. E nós temos que ter esse espírito inquiridor. É por isso que eu não critico quem sai daqui, porque vou no país tal, porque quero ouvir o fulano. Irmãos, as pessoas faziam isso. Vinham de longe para ouvir Jesus Cristo. Vinham de longe para ouvir Salomão. E se você quer ter esse tipo de audição, e quem tem ouvidos, ouça. Você pode sair de longe para ir ouvir. Sabe, eu já conversei isso com o Isaac, eu sempre falava, nós falávamos às vezes que nós gostaríamos de ver pessoas virem em caravanas para o banco, para os eventos que nós fazemos aqui. Não é isso? Lembra que eu falei isso? De nós chegarmos para a tarde e falarmos, olha, tem desconto para quem disser que vai vir, por exemplo, para o CAE. E à tarde, todos os voos agora para o banco, entende? Porque querem vir para ouvir, para testificar. Isso é o espírito inquiridor. É necessário para termos essa boa audição. Prejuízos para não ouvir. Abra comigo Atos 19, versículo 2. Prejuízos por não ouvir. É o que eu queria dizer. Prejuízos por não ouvir. Nesse evento, Paulo está a conversar com algumas pessoas e ele pergunta assim, e disse-lhes, recebeste já o Espírito Santo quando crestes?
E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Também estavam a perder a bênção, nem sequer sabiam. E Paulo pergunta: então, há pessoas assim, que estão a perder a bênção porque não ouvem as coisas certas. E me dói. Sabe o que me dói? O pessoal que às vezes até vai para a igreja todos os dias, mas sai de lá, que eu falei aquela hora, defraudado. Não ouve o que deveria ouvir. Não ouve o que deveria ouvir. E você me pergunta: e o que achas daquilo na palavra de Deus? Ele fala: eu nem sequer sei que a palavra de Deus fala sobre isso. É tipo esse povo. Nem sequer, nem nunca ouvimos que haja Espírito Santo. Empecilhos, posição social, preconceitos, intelectualismo, tudo isso são empecilhos para não ouvir. Eu me lembro uma vez, eu às vezes quando tenho vontade de ouvir uma boa pregação, naquele tempo eu tinha aqueles canais livres na parabólica de Passete, tinha muitos canais livres. E eu às vezes ficava a virar canal, porque eu quero ouvir algo assim que me toca o coração. E vinha um, falar esse não, vinha outro, esse não. E passava sempre um pastor, daqui a pouco já vou falar o nome dele, e era um ganês. Ele não me punha, ouvia aquele sotaque do Gana carregado, inglês carregado, esse não. Outro dia, alguma coisa falada, me odiei. Eu punha, começava a ouvir aquele sotaque carregado, esse não. Outro dia, então, me odiei. Era o Espírito. Um dia falei: ainda vou passar o meu preconceito e ainda vou lhe ouvir mesmo. Irmão, aquele homem fala. Eu falei: afinal, estava a perder isso tudo por causa do preconceito. Irmãos, ele falou coisa, eu lhe ouvia, e as coisas que eu ouvia, Matthew Malloy, uma sequência, um corte daqueles quadrado, escuro, tem uma igreja na Inglaterra, grande. Aquele homem tem sabedoria. Com aquele inglês dele tudo à toa mesmo. O homem fala coisa que você nunca mais vai esquecer. Eu ouvi coisa dele que até hoje nunca mais esqueci. Uma vez só. O homem tem sabedoria. Às vezes nós perdemos a bênção, não ouvimos o que deveríamos, porque temos preconceitos. Essa também, Destino, assim vai me falar que. Olha, ainda está no português dele tudo à toa. Ele já viu isso assim? Às vezes, o nosso preconceito nos impede. Porque estamos à espera, igual os judeus que estavam à espera do Messias que viesse cheio de pompa e aquela coisa toda. E quando veio Jesus Cristo, fala: esse simplesmente vai falar que é Messias. Fala: preconceito, intelectualismo. Eu estudei. Quando deixamos tudo isso de lado e temos ouvidos para ouvir, grandes coisas vão acontecer na nossa vida. Jesus pergunta nessa noite: tens ouvidos para ouvir? Se os teus ouvidos estão tapados, ele quer dizer efatá, abre-te. E ele veio para abrir os ouvidos dos surdos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu queria te deixar esse recado. Escolha sabiamente os teus conselheiros. Vá ao lugar certo para ouvir no tempo certo. Ele disse: desde a casa moleira, ali te farei ouvir as minhas palavras. E seja inquiridor, pergunte a Deus. Deus vai te responder. Você não imagina o quanto Ele tem prazer em responder às nossas indagações. E quando nós ouvirmos, nós seremos transformados
seremos transvisionados, seremos solucionados. E a nossa vida vai fazer diferença mesmo. Amém? Que Deus possa nos abençoar.